Olá, você está na TVL e a partir de agora também na Rádio AL, acompanhando mais uma edição do Fala Deputado, o espaço em que os parlamentares catarinenses conseguem conversar um pouco mais proximamente com a população do Estado para falar sobre os seus projetos, sobre as suas iniciativas, sobre as discussões que vem trazendo aqui para a Assembleia Legislativa e que mexem diretamente com o dia a dia dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Silvio Drevek do PP, ele que nesta legislatura atua como líder do governo na Assembleia Legislativa. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, satisfação estar aqui. Deputado, não tem como a gente começar um segundo semestre na casa, especialmente falando com o líder do governo, sem a gente fazer uma análise de como foram os 6 primeiros meses. Que balanço o senhor faz desse período na liderança do governo? Bom, na verdade, o nosso desejo era que nós tivéssemos avançado mais, com mais celeridade. Mas diante do ambiente político que está no Brasil e que isso tem seus efeitos nos estados, eu acredito que nós avançamos sim em alguns projetos importantes. Para citar alguns exemplos, foi o caso da fusão das agências. Nós tínhamos 2 agências que tratavam da regulamentação de água, de esgoto, de energia, de gás, de mineração, entre outras, de saneamento como um todo. E isso, na verdade, não estava surtindo o efeito necessário, principalmente na eficiência do serviço. E o governo entendeu que, além de tornar mais eficiente estas agências e torná-las com custo menor para a população, ele decidiu de fazer uma única agência para cuidar de todas essas atividades, tornando elas com mais celeridade, com mais eficiência e com menor custo. Tanto é que reduziu o número de cargos comissionados em especial. Então, não tenho dúvida de que para a população catarinense esta foi uma boa decisão de governo e, obviamente, que nós lideramos aqui na Assembleia o processo da votação e tivemos êxito. Como um outro exemplo importante foi os recursos para investir na saúde. Todos nós sabemos que a saúde é um caso crítico e crônico no Brasil, onde os estados e municípios têm pago uma conta muito alta por omissão do governo federal, que não atualiza a tabela SUS há mais de 14 anos. Ou seja, consultas médicas, exames diárias, cirurgias e todos os procedimentos, há 14 anos estão congelados, sem um centavo de reajuste, uma inflação que nesse período representa mais de 200%. E nesse sentido o governo tem dificuldade de aumentar o recurso de custeio, mas enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei na ordem de 90 milhões de reais, que é um financiamento do BNDES, que o Estado vai pagar, mas, no entanto, para liberar aos hospitais filantrópicos, principalmente, para que eles possam investir em equipamentos, em reformas e ampliações. Portanto, são recursos para investimentos. Depois de muito debate, foi aprovado e sancionado pelo governo. Assim também como alteramos aqui a lei do repasse dos recursos a respeito do Fundan, que é um fundo de apoio aos municípios, ou seja, recursos a fundo perdidos para os municípios repassados pelo Estado, que por sua vez o Estado é que vai pagar esses financiamentos ao BNDES, e nós ainda aprovamos agora finalmente mais uma suplementação de mais de 80 milhões de reais, e com isso o governo vai poder terminar de assinar os convênios àqueles municípios que ainda estavam sem os convênios assinados. Portanto, eu não tenho dúvida que nós avançamos nesse primeiro semestre. Deputado, no que diz respeito aos projetos já aprovados, imagino que um dos tantos que passaram pelo plenário da Assembleia e que tiveram a aprovação e logo depois a sanção do governador, o do Investe Saúde, que o senhor mencionou agora há pouco, é o que atinge mais diretamente a população. Quando é que esses recursos vão chegar? Como é que vai ser operacionalizado esse repasse? Bem, na medida que ele foi aprovado e sancionado pelo governo, agora a Secretaria de Estado da Saúde vai fazer os contatos com os hospitais, aqueles que têm projetos de reforma, aqueles que têm propostas de aquisição de máquinas, de equipamentos. Na medida que esses encaminhamentos vão chegando à Secretaria, eles vão encaminhando ao próprio banco para fazer a liberação. Então é um processo que eu acredito que vai se estender aí talvez por um ano ainda, mas que deve iniciar imediatamente agora
a apresentação dos projetos ou do plano de compra de máquinas e equipamentos. E é um setor que demanda muito investimento, né, deputado? É um setor que a população vem há muito tempo tendo uma dificuldade enorme de acesso, enfrentando filas, muitas vezes não consegue. O setor público tem sido insuficiente no que diz respeito ao atendimento e também nos próprios serviços, que está muito mais voltado ao próprio custeio, muitas vezes. Mas não deixa de ser importante e relevante adquirir equipamento para os hospitais e ampliar suas unidades para prestar um melhor serviço à população. Isso tudo demonstra um esforço da parte do Executivo no sentido de investir em áreas e setores que são considerados estratégicos e que têm grandes demandas. Além disso, existe também um enxugamento, ou uma tentativa de enxugamento da estrutura hoje existente, no sentido de que sobrem mais recursos justamente para esses investimentos importantes. E aí a gente entra na seara de um projeto que foi recém-protocolado aqui na Casa e que já vinha sendo aguardado desde o primeiro semestre, que é a transformação das Secretarias de Desenvolvimento Regional em agências. Na prática, deputado, o que é que isso muda? Bom, se dependesse de nós, que eu digo da minha pessoa, eu sempre tive as minhas críticas no sentido construtivo de que ampliar um governo, ampliar a máquina pública, ou seja, quanto mais secretarias, quanto mais você criar de estrutura no poder público, tanto menos dinheiro vai sobrar para a população. Isso vale para todos os níveis de governo, para as prefeituras, para o Estado, para a União. A máquina pública, no meu entendimento, e isso é o que eu penso e sempre agi assim, quanto menor ela for, mais resultado para a sociedade. Ou seja, na minha visão, o governo tem que ficar com algumas áreas bases que são da responsabilidade do poder público. Saúde, educação de qualidade, segurança, os 3 pilares. Os demais, cabe fazer concessões de ferrovias, de rodovias, de portos, de aeroportos. Isso vale para os 3 níveis de governo. Portanto, uma estrutura criada lá em 2003, se não me falha a memória, que se tinha a ideia de descentralizar. Mas descentralizar hoje com a tecnologia que nós temos dos meios de comunicação, de informação, a melhor descentralização que eu entendo é direto do Estado com as prefeituras. É elas que estão próximo da população e elas sabem a necessidade e sabem as prioridades de cada comunidade. Portanto, a ideia do governo de reduzir a máquina pública através das secretarias regionais, além de ser simpática, ela é bem-vinda para a população catarinense. É uma pena que nós não tenhamos um ambiente favorável para reduzir estas secretarias. Mas eu já falei e repito que nós estamos dando um grande passo, o governo do Estado está dando um grande passo, reduzindo, ou melhor, transformando as secretarias regionais em agências, com isso, reduzindo o número de cargos, portanto vai dar uma economia para o Estado, e ao mesmo tempo definindo as atribuições dessas agências. O que elas terão que fazer após a aprovação dessa lei. No que diz respeito aos municípios, o levantamento, os diagnósticos do que tem de prioridades nos municípios e também de prioridades regionais. E também terão a responsabilidade de ajudar os municípios na busca de recursos junto ao BADESC, ao BRDE, ao BNDES, e as próprias secretarias de Estado do governo central. Então, portanto, eu vejo com simpatia, vejo uma boa hora, né, de transformar essas secretarias regionais em agências, além disso diminuindo pelo menos uma, que é aqui da Grande Florianópolis, que não teria sentido ter uma secretaria regional na Grande Florianópolis, onde nós temos todas as secretarias setoriais de governo, né, quer dizer, você ter ao redor de Florianópolis, São José do Iguaçu, Palhoça, entre outros municípios, uma facilidade de aproximação com a capital, ou seja, com tudo aquilo que o governo disponibiliza de recursos de serviços públicos. Então essa atitude tem que parabenizar o governador Colombo por ter a coragem de fazer e também de atender a aspiração da população que vem clamando há muito tempo, como eu disse, por serviços melhores, tanto de educação quanto de saúde e segurança, e o próprio sistema viário, que é muito questionado. E penso que é um desafio para nós no segundo semestre, mas nós temos que ter o compromisso, a responsabilidade de fazer o que é melhor
para os catarinenses. O senhor menciona aí a questão da SDR da Grande Florianópolis, que vai ser extinta de acordo com o que está estabelecido no projeto. É a única proposta de extinção? Nós temos 36 no estado. Se pensa a longo prazo em uma junção de algumas delas, extinção de outras, se evolui nesse sentido também? Eu acredito que sim, é um primeiro passo que o governo está fazendo. Eu não sei se acontece nesse governo, mas a tendência é essa. Como eu disse, é reduzir o tamanho da máquina pública. E nós também não somos contra não ter algumas secretarias. Por exemplo, ter uma secretaria no oeste do estado, pela distância, é um instrumento que poderia ser útil, desde que tenha autonomia financeira e poder decisório, né? E isso não acontece hoje. E talvez outras regiões que possam se manter algumas secretarias. Mas é excessivo o número de secretarias, isso é verdade. São 36, eu quero crer que é o estado que tem o maior número de secretarias consideradas regionais e as secretarias centrais. Então é uma tendência disso ir reduzindo o tamanho da máquina pública, até por exigência da própria população, porque os recursos cada vez são menores, a população cresce, a demanda cada vez é maior e a população fica mais exigente com toda a razão, porque ela paga impostos e quer ver revertido isso em benefícios a si próprio. Deputado, quando nós iniciamos o ano legislativo, já havia uma expectativa de que o governo do estado enviasse esse projeto já nos primeiros meses, nas primeiras semanas, na verdade, aqui para a Assembleia Legislativa. Por que demorou tanto para chegar? É verdade, a ideia do governo era fazer isso, mas diante do ambiente político brasileiro, que está instável no cenário nacional, né, não é segredo para ninguém, isso acaba contaminando um pouco também os ambientes estaduais. O governo resolveu de não fazer uma grande reforma de uma única vez. Resolveu de fazer uma reforma, em outras palavras, fatiada. Então, mandou a fusão das agências, agora mandou esse projeto que é o da transformação das secretarias regionais. Então, vamos fazendo aquilo que é possível dentro de um ambiente que possa ser construído. E se não dá para fazer tudo de uma vez, fazemos por parte, mas a tendência é avançar cada vez mais. Esse tempo que levou para a chegada do projeto tornou possível um consenso entre o Executivo e a Assembleia, ou esse projeto vai ser polêmico aqui na casa, na sua avaliação? Na minha avaliação, eu quero crer que os deputados vão entender a necessidade de fazer, até porque é uma solicitação, é um pedido da própria população. Obviamente que vai haver questionamentos, né, de partidos, de deputados, mas eu penso que a maioria vai concordar e nós vamos ter uma deliberação pela aprovação, no meu modo de entender. Deputado, para nós finalizarmos o nosso bate-papo, esse é um dos processos de mudança sugeridos pelo Poder Executivo, mas o senhor mencionava, inclusive, nos bastidores, e já levanto a bola para outras oportunidades em que nós estivermos aqui conversando, sobre a necessidade de alteração do sistema previdenciário em Santa Catarina, que é uma defesa sua. Na verdade, o sistema previdenciário dos estados brasileiros como um todo está falido. Isso não é porque o servidor tem a culpa disso, foi criado um sistema lá no passado em que não se projetou, que não se fez cálculo atuarial, e as aposentadorias e pensões foram aumentando. Os primeiros 30 anos ou 25 anos, poucas aposentadorias, poucas pensões, então o que se colocava, contribuía tanto por parte do servidor e por parte do Estado era suficiente. Acontece que isso faliu. Faliu porque hoje o número de servidores aposentados e pensionistas vem crescendo e o que se arrecada e o que se paga, para se ter uma ideia, em Santa Catarina, a diferença é de 3 bilhões de reais este ano de 2015. Nós temos que ter a responsabilidade de fazer uma alteração, de modificar, que daqui para frente, aqueles que vão se aposentar acima do valor, o que estabelece a Previdência Geral, no meu modo de ver, vão ter que pagar uma aposentadoria complementar, senão nós corremos o risco de acontecer o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a população catarinense não pode pagar esta conta de que não é devedora. Então, portanto, é um desafio, mas que nós temos que enfrentar com coragem, com responsabilidade e fazer também essa alteração nesse projeto de lei futuro. Essa discussão já começou nos bastidores do Executivo? Nos bastidores, não se construiu ainda nenhum projeto, não se debateu mais amplamente com as entidades, mas vai chegar a hora que vai ter que ser feito, não tem saída. A gente vai continuar acompanhando essa discussão com certeza. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado a todos. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só,
Até uma próxima oportunidade.